de todos vocês tirarem as dúvidas. Na aula de ontem, nós falamos sobre o iluminismo e hoje nós vamos falar sobre a Revolução Inglesa. Não vamos tirar o foco, foquem aqui. Agora, fim da conversa paralela, eu vou estar utilizando a tela do Word, então eu não consigo ver as perguntas do chat. Se porventura alguém fazer alguma pergunta no chat, vocês me avisam então, tá bom? Beleza? Galera, primeira informação então. Quando eu falo Revolução Inglesa, o que vem na cabecinha de vocês? Revolução da Inglaterra. Que mais? Mudanças. Mudanças, que mais? Os cabeça longa. Que mais? Bill of Rights. Que mais? Então vamos fazer assim, vamos agora conceituar, né, o que foi a Revolução Inglesa. Nós vamos falar que a Revolução Inglesa foi uma revolução burguesa. Opa! Olha o grupo que vai liderar, olha o grupo que vai estar à frente. Contrária ao absolutismo. Galerinha, por que contrária ao absolutismo? Porque o absolutismo, muitas vezes, beneficiava a um grupo e desfavorecia a outro. Como assim beneficiava um e desfavorecia o outro? Quando eu falo beneficiava, quem vocês acham que beneficiava? Nobres. Show de bola. E quem desfavorecia? Senhores. Que mais? Burgueses. Exato, muito bem. E se eu falo da Revolução Inglesa, eu preciso entender as fases da Revolução Inglesa. Nós vamos falar então que a Revolução Inglesa, ela está dividida em fases. A primeira fase nós vamos chamar de Revolução Puritana. Olha para o nominho, galera. O que é puritana? O que é puritana, galera? Os puritanos eram os calvinistas que viviam na Inglaterra, ou seja, a maior parte dos burgueses. Beleza? A terceira fase foi então a restauração monárquica. E a quarta fase foi, portanto, a Revolução Gloriosa. Olhando aqui então, galerinha, eu posso dizer que a Revolução Inglesa foi, na verdade, um conjunto de revoluções? Pode. Sim ou não? Sim. Beleza. Agora nós vamos falar então sobre cada uma dessas fases e entender o que ela representou, beleza? Então vamos lá para a primeira fase, que é chamada de Revolução Puritana. Galera, quando eu falo para vocês da dinastia Stuart, o que vocês lembram?
E eu acho que os alunos não estão nessa sala. Reis absolutistas. Isso, reis absolutistas. Muito bem. Se eu estou falando que eles eram reis absolutistas, quer dizer que eles desrespeitaram a Magna Carta. Magna Carta. Galerinha, não estou lembrada o que é a Magna Carta? É uma carta É uma carta. que foi criada para vocês não terem tanto poder assim, que basicamente tudo que eles forem fazer, eles têm que perguntar pro parlamento. Muito bem. Um rei na Inglaterra só poderia criar uma lei, só poderia criar um imposto se ele tivesse a permissão do parlamento. Se o parlamento não concordasse, ele não poderia. E quando nós falamos da Revolução Puritana, nós vamos lembrar do Jaime I, assim como também nós vamos lembrar do Carlos I. Tanto Jaime I quanto Carlos I se desentenderam com o parlamento. Parlamento. 85, por que será que eles se Porque desentenderam eles com o parlamento? queriam fazer as coisas e às vezes o parlamento não deixava. Só que daí eles queriam fazer do mesmo jeito. Isso. Então, quando eu falo do Jaime I e quando eu falo do Carlos I, lembrem-se que a relação deles com o parlamento foi uma relação conflituosa, ou seja, de desentendimentos. O Carlos I, ele mandou fechar o parlamento. Pode isso? Não. Poder não Não. pode, né? Né? Mas ele fez. Ele fez do E mesmo se jeito. ele fez isso, ele agiu de maneira correta? Não. Não. O parlamento criou. Foi pergunta de ontem, hein? Eu acho que foi de Santiago, se não me falha a memória. A petição dos direitos. Galerinha, quando eu falo da petição dos direitos, foi um compromisso firmado entre o rei e o parlamento, onde o Um ia rei respeitar o outro. Agora. comprometeu, muito bem, vai gabaritar, a prova tá fiadinho, a respeitar a Magna Carta. Então, não, a Magna Carta não é a mesma coisa que a petição dos direitos. A Magna Carta foi elaborada primeiro e a petição dos direitos foi elaborada depois. Mas a finalidade da petição dos direitos era, portanto, fazer com que o rei respeitasse a Magna Carta. Mas será que funcionou? É lógico que não, né? Não, Sempre tem galera. alguém que vai lá e não vai com a lei. O Carlos I acabou, então, declarando guerra ao parlamento. Beleza? Aí nós Mas esses vamos. reis gostavam de guerra, né? Gostavam. É aí que nós temos uma guerra Guerra civil. civil. O que é uma guerra civil? Uma guerra que acontece entre pessoas
do mesmo local, da mesma cidade ou do mesmo Muito bem. país. Por De um lado exemplo, eu o tenho, norte e o sul da cidade, por exemplo. Na Guerra Civil. exatamente. De um lado eu tenho o parlamento, do outro lado eu tenho o Rei. rei. Galera, quando eu falo deste conflito, nós precisamos dar muito destaque para a participação de Oliver Cromwell. Ele foi líder do exército do parlamento. Galera, por que que ele foi importante? Por que que ele recebe tanto destaque? Porque ele praticou a meritocracia. Isso. E foi um diferencial dentro dessa guerra. Antes, somente filhos de grandes proprietários de terra, somente filhos de nobres, ocupavam funções de destaque dentro do exército. Os soldados não tinham direito a crescer. Os soldados nunca eram reconhecidos pelo seu empenho, pela sua participação. Ele era só mais um. Exato. E se ele E o morresse Oliver ou se ele ficasse Cromwell, vivo, não tinha a menor diferença. isso mesmo. O Oliver Cromwell foi defensor da meritocracia. Funciona mais ou menos assim: os soldados que se destacassem, os soldados que se destacassem pela sua bravura, pelo seu esforço, recebiam promoções, ou seja, iam subindo dentro do exército. Basicamente o que acontece até hoje. Exato. Se eu posso crescer dentro do meu exército, eu vou me esforçar. Se todos pensam da mesma maneira, qual exército vai ficar mais poderoso? Aquele que oferece promoções ou aquele que beneficia somente a uns? Promoções. É, Porque se cada um tiver o querer ser um nível acima, todo mundo vai se esforçar. Então os muito exércitos vão ficar bem. cada vez mais fortes. Por isso que nós tivemos a vitória do parlamento. Beleza? Então, quando eu falo da revolução, quando eu falo da revolução puritana, eu estou me referindo à guerra civil. Onde ocorreu essa guerra, meus amores? Na Inglaterra. Isso, na Inglaterra. Lembrem-se que nós estamos falando de um período em que o absolutismo inglês ele passou a ser duramente criticado. Por que que o absolutismo inglês passou a ser criticado? Não ouvi. Faz de novo, que eu não te escutei. Por que que o absolutismo inglês passou a ser criticado? Porque o, o rei deveria ser um ser divino e eles estavam limitando esse ser. Não. Por causa dos Pela iluministas. decapitação de Carlos I? Porque o rei estava desobedecendo. Todas as leis criadas. Isso. E como que eu chamo essa lei que ele estava desrespeitando? Magna Carta? Isso. Beleza? Proteção de direitos. Ficou claro isso para vocês? Ô, prof, Se necessário for, eu explico mais uma vez. prof, Oi. só para esclarecer, porque assim, eu fiquei um pouco em dúvida sobre o Oliver Cromwell.
Fala, meu bem, é a hora. Então, ele que criou, então, no exército, se você se esforçar, você sobe de nível? Isso. Foi ele quem introduziu essa ideia. Porque até então, quem crescia, quem ocupava cargos de destaque, era Filhos de somente filhos nobres. de nobres. Tá bom? Tá bom, obrigada, prof. Mais alguma pergunta, meus amores, referente a essa parte? Prof, Oi. então Carlos I não aceitou a petição dos direitos? Ele assinou, mas ele não obedeceu. Ah, Ô, tá. prof, então, basicamente, a petição de direitos, ele que assinou e depois ele mesmo que quebrou. Então, basicamente, não Exato. durou Tipo nenhuma dinastia assim, de reis. sabe quando a mãe fala assim para vocês? Eu tô cansada de ver nota vermelha, eu quero uma nota boa. E vocês olham e falam assim: eu prometo que eu vou estudar mais na próxima, mas não estuda? Isso não é falar da boca para fora? É a mesma coisa que ele fez. Ele falava, né? Ele se comprometeu a fazer uma coisa, mas não fez. Era basicamente uma regra para durar muitas gerações. Isso aqui ele mesmo assinou e ele mesmo quebrou. Na própria regra que Exatamente. ele assinou. Ô, Muito prof, bem. Oi, eu tenho outra pergunta. faz. Então, você falou sobre o Carlos I. E o que aconteceu com o Jaime I? Morreu de morte morrida. Ficou Ah, dodói. tá. Ah, tá. Obrigada. Nada. Beleza? Quando o parlamento O prof, venceu, mas só uma pergunta. O Jaime I, ele desrespeitou o parlamento, se desentendeu com o parlamento, mas só ficou nisso. Só que daí ele foi respeitando com o tempo ou ele não se respeitou com o parlamento? ele nunca teve uma relação boa com o parlamento. Foi sempre uma relação de desentendimento, porque constantemente ele ordenava o aumento dos impostos e ele fazia Por isso conta sem a própria. permissão. Beleza? Uhum. Só que ele nunca chegou a criar alguma coisa parecida com guerra, né? Foi só desentendimento. Exato. Quem chegou ao extremo, né, O Carlos quem I. evoluiu para a guerra foi somente o Carlos I. Beleza? Quando o parlamento venceu, o rei Carlos I, ele foi preso e condenado à morte por ter traído a Inglaterra. Galera, o que que ele desobedeceu? A Carta A Magna. Magna. Isso, muito Magna. bem. Então, se ele foi, né, um traidor, ele precisa ser penalizado. É aí que nós temos, então, a decapitação. O prof, Oi. quem formava o parlamento? O parlamento ele era formado por dois grupos: Câmara dos Nobres e Câmara dos Comuns. Pra não ter só Mas um grupo que neste decidia. momento, mas neste momento prevalecia a Câmara dos Comuns, que era a burguesia. Ah, tá. Obrigado. Ô, prof, foi bem poucas pessoas que ficaram do lado do rei na guerra civil? Foram poucas pessoas. Foram principalmente um grupo de nobres que se beneficiava do absolutismo dele, mas a grande maioria não apoiou. Beleza? Posso avançar? Pode. Aí nós temos a decapitação de Carlos I. Galerinha, isso é pergunta de prova. O que que representou a decapitação de Carlos I? O povo Que percebeu ele não que ele não era. era um ser divino. Isso. Quando ele foi executado em praça pública,
ficou bem claro que ele não era um ser divino, que ele era um homem como outro qualquer. Então, representou o fim da ideia que o rei era um ser Divino. divino. Galera, finalizei primeira fase. Dúvidas? Não. Então, vamos falar um pouquinho Prof, sobre... pode subir um pouquinho? Vamos falar um pouquinho sobre a segunda fase. A segunda fase, ela pode ser chamada de República Puritana ou República de Cromwell. Dois nomes para a mesma coisa. Prof, a Vitória perguntou o que é meritocracia. Meritocracia vem de merecimento. As pessoas que se empenhavam, as pessoas que se esforçavam, elas eram recompensadas dentro do exército, do parlamento. Elas ganhavam cargos melhores, tá bom? Então, nós vamos ter na segunda fase a substituição da monarquia pela república. Beleza? Quer dizer que eu tenho uma nova forma de governo. E quem foi escolhido para ser o líder? Oliver Cromwell. Muito bem. Por quê? Conduziu contra o rei. Por que que ele foi escolhido para ser o líder? Porque ele ganhou do rei? A vitória do parlamento Liderou o foi parlamento dele. contra o rei. Foi ele quem liderou. Então, nada mais justo que ele ser o líder. Líder. Quando nós falamos, né, do Oliver Cromwell, nós não podemos esquecer que foi ele, o Oliver Cromwell, que criou os atos de Navegação. navegação. Galera, por que que isso é importante? Porque transformou a Inglaterra em uma potência marítima. O que que eu quero dizer com potência marítima? Que ela basicamente tinha. Ela. Como que eu posso dizer? Todos os países. Ela começou a andar pelos mares e começou a descobrir muitos países. Quando eu falo Começou potência a. marítima, quer dizer que a Inglaterra passou a ter a maior frota naval. O que que é frota naval? O que que é maior frota? Melhores barcos, melhores navegadores, melhores comandantes, maior número de navios e de pessoas Isso. também que estão lá. Muito bem. Esse ato de navegação, ele estabeleceu que nenhum navio poderia entrar na Inglaterra ou em colônias inglesas, nenhum navio poderia sair da Inglaterra ou em colônias inglesas se não fossem navios ingleses. Ingleses ou originados do país de origem. Do país de origem, com 50% da tripulação inglesa. Se, vamos pensar aqui com a prof, ó. Se a Inglaterra passou a ser uma potência marítima, isso é bom ou é ruim para a economia? É bom. Bom. Muito bom. Então, nós vamos falar que foi um período de prosperidade econômica. Galerinha, lembra do que a prof diz em sala para vocês? A prof vai sempre falar isso para vocês. Se a economia vai bem,
Ninguém reclama. Ninguém reclama. Exato. Se a economia vai mal, Todo mundo Todo reclama. mundo reclama. Todos reclamam. então se foi um período de prosperidade econômica, a população inglesa estava Feliz. Contente. satisfeita, ok? Dúvidas até aqui? Alguma observação? Ô, prof, Diga. eu só queria saber, a Revolução Inglesa foi antes ou depois do Iluminismo? Foi antes. Ah, tá. E nós Obrigada. podemos dizer, meu anjo, que a Revolução Inglesa preparou o mundo, a Eles Europa, viram que deu para o certo iluminismo. tirarem o absolutismo deles. Tentaram ideias para tirar na Europa. Isso mesmo. Podemos Ah, continuar? sim. Sim. Após a morte de Oliver Cromwell, seu filho o substituiu. Como que é o nome do filho de Oliver Cromwell? Cri, cri. Não sei, prof. Pode falar, por favor? Ricardo de Cromwell. Pode aparecer como o nome Richard de Cromwell. Beleza? Ele foi um bom governante? Não, tanto que eles restauraram a monarquia por causa dele. Isso mesmo. Se ele não foi um bom governante, ele vai ter o apoio? Não. Então, ó, por isso ele foi Disposto. deposto. O que que é deposto, meus amores? Foi Foi tirado do poder. retirado. Tirada do poder. Isso. Galera, é aí que começa a terceira fase. Como eu chamo? Restauração monárquica. Monárquica. Olha para o nome dessa fase, meus amores. Restauração. Vem de restaurar. Voltar ao que era, não é? Voltar à Sim. monarquia. Vai Então, voltar quer no dizer que a Inglaterra deixou de ser uma república para ser novamente uma monarquia. monarquia. Ou seja, aconteceu o retorno dos Stuart. Stuart. Dos reis. Prof, mas o rei foi guilhotinado. Parente Sim, mais próximo. eu vou pegar o parente mais próximo, que nesse caso era o filho de Carlos I, o Carlos Segundo. II. Quem lembra onde estava vivendo o Carlos II? Na França? Show de bola. E quando eu penso na França, o que que me vem à mente? Eles eram muito absolutistas. Muito bem. Se o Carlos II viveu na França, quer dizer que ele teve contato com o Rei? Rei Luís. mais? Absolutismo. Teve contato com o absolutismo francês e a religião da França era qual? Católica. Muito bem. Catolicismo. Ô, Então, prof, o Carlos II, quando foi coroado, ele jura de dedinho que vai obedecer ao parlamento, que vai obedecer à França, mas ele não vai fazer isso. é lógico.
Porque ele teve contato, ele viveu em um país, ele estava acostumado com o quê? Absolutismo. Com o absolutismo. E qual era a religião dele? Católico. Católica. Católico. Exato. Quando Carlos II morreu de morte morrida, de doença, nós tivemos a coroação de Jaime II. Segundo. Ele também viveu na França. Ele também teve contato com o absolutismo, assim como ele também foi católico. Absolutista. Ah, tá. Prof, Oi. desculpa interromper, mas a professora de espanhol tá mandando mensagem que já tá na hora da aula dela. Ai, eu não estava vendo, eu não vejo, eu nem reparei. Amores, a prof vai finalizar então esse roteiro de estudo e eu mando para vocês, tá bom? Tá. Uhum. Vou disponibilizar sim. Eu vou só finalizar aqui, aí eu já envio para vocês. Beijo. Vai para Poxa, aula. prof, vamos continuar juntos aqui. Tava boa. Espanhol não precisa, não. Não fala assim que depois a Thaís briga comigo. Beijo. Prof, você pode Tchau, prof. disponibilizar essa Tchau, aula no prof. grupo Tchau, igual você prof. fez adiante? Eu vou Tchau, prof. continuar falando, tá bom? Eu vou continuar gravando a aula e depois eu disponibilizo para vocês, tá bom? Prof, só tem mais uma pergunta. A Vai. Inglaterra foi o primeiro país a ser república? Não. Roma já tinha vivido antes um governo republicano. Tá, obrigado. Tchau. Beijo. Depois eu disponibilizo para vocês o restante da aula e o material, tá bom? Tchau, prof. Sim, Akshine. A dinastia Tudor foi um período de muita prosperidade econômica, tá? Então vamos lá. Mesmo sem vocês, a prof vai continuar fazendo aqui, tá bom? Então, tanto Carlos II como o Jaime II foram reis absolutistas e católicos. E tanto o Carlos II como o Jaime II empreenderam a perseguição aos puritanos, ou seja, aos calvinistas. Galerinha, lembra? Puritanos, ou seja, calvinistas, são burgueses. É interessante para nós termos gente de grana, ó, puritanos, burgueses, fugindo da Inglaterra? Não, não é. Isso quer dizer que gente de grana, quer dizer que os puritanos começam a fugir da Inglaterra. São pessoas ricas que estão fugindo da Inglaterra. É aí, né, que nós vamos ter o início da quarta fase, que nós chamamos de Revolução Gloriosa. Quando eu falo da Revolução Gloriosa, o parlamento depois, ou seja, tirou do poder o Jaime II. E no lugar do Jaime II foi coroado o Guilherme de Orange. O Guilherme de Orange, ele era marido da filha do Jaime II. Quando o Guilherme foi coroado rei, ele assinou um documento muito importante chamado The Bill of
rights. Esse documento, ele também pode ser conhecido pelo nome de Declaração dos Direitos. Galera, Bill of Rights não é a mesma coisa que Magna Carta. A Magna Carta foi uma e a Declaração dos Direitos foi outra. Quando eu falo deste documento, a Inglaterra se transformou em uma monarquia constitucional. O que vem a ser uma monarquia constitucional? É uma forma de governo completamente diferente da anterior. Quando eu falo da Declaração dos Direitos, uma nova Constituição foi feita. E nessa nova forma de Constituição, o rei, ele não exerceria mais nenhum poder. Então, a partir de agora, na Inglaterra, o rei reina, mas não governa. A partir do momento em que foi criada essa nova Constituição, o poder executivo era exercido pelo primeiro-ministro. E quando eu falo do primeiro-ministro, eu estou me referindo a um representante do parlamento. Isso quer dizer que o rei passou a ser apenas uma figura ilustrativa, tá bom? Então, estas são as 4 fases da Revolução Inglesa. A Revolução Puritana refere-se à Guerra Civil, ou seja, parlamento versus rei. A República Puritana, ou a República de Cromwell, foi quando a Inglaterra substituiu a monarquia por uma república, sendo liderada pelo Oliver Cromwell. Foi neste período que a Inglaterra se transformou em uma grande potência marítima, graças à criação dos atos de navegação. A terceira fase equivale à restauração da monarquia, ou seja, fim da república e retorno da monarquia. É aí que nós temos o Carlos II, é aí que nós temos o Jaime II, e lembrem-se que ambos foram católicos e ambos foram absolutistas. Eu quero que vocês se lembrem que o Jaime II, ele foi deposto sem guerra, sem o derramamento de uma gota de sangue. Por isso que eu tenho o nome Gloriosa. Foi pacífico. Aí vocês podem me perguntar, mas prof, por que ele foi deposto? Porque ele era uma ameaça. Ele tinha uma religião diferente. Ele governava de outra maneira. Beleza? Então, a prof para por aqui. E bye, bye.